Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olá, amados irmãos e irmãs, que alegria mais uma vez podermos refletir juntos a liturgia diária. Hoje, dia 31 de janeiro, terça-feira, estamos aqui vivendo a quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás do meio da multidão e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. Não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vemos aqui um evangelho que relata 2 acontecimentos, 2 milagres, 2 curas. Na verdade, uma cura e uma ressurreição, ressuscitou a filha de Jairo. Lázaro foi outro que ressuscitou. E nós vimos no primeiro momento, essa questão do que eu acho bastante bonito, por parte do pai, é a intercessão. É quando o pai está pedindo pela filha, E a gente vê aqui algo bastante interessante, porque muitas vezes nós escutamos por parte de várias pessoas, que são contra interceder por outros, E a gente vê aqui algo real.
um pai intercedendo por sua filha, um pai que chega, caminha até Jesus, vai até Jesus e o chama, e o convida, e o traz consigo. E você percebe que ele não vem na pressa dele. Jairo não vem na sua pressa, ele não vem correndo, né? Por mais que a sua filha está muito mal, ele vem no tempo de Jesus. Ele vem caminhando junto com Jesus, né? A ponto de acontecer um episódio no meio do caminho e Jairo simplesmente poderia falar: mestre, precisamos ter mais pressa, vamos rápido, né? E mesmo assim ele esperou. E esse acontecimento do meio do caminho, ele é tão grande quanto a ressurreição, porque ele cura e liberta, né, uma mulher. Quando a gente fala liberta, ela colocava confiança e ela depositou toda a sua confiança em médicos. Ela via uma doença e ela depositou toda a sua confiança, inclusive todos os seus bens, em médicos que poderiam curá-la. E não aconteceu, porque somente Jesus era capaz de curá-la. E é interessante, quando ela abre o coração, todo mundo tocou Jesus, mas ela abriu o coração de tal forma para receber Jesus, abriu a sua vida de tal forma para receber Jesus e querer uma comunhão com Ele, que ele sentiu. Jesus sentiu a sua força saindo dele e passando para ela. O desejo era esse daquela mulher de ser curada, de ser libertada, vendo em Jesus Cristo a única saída. Muito, muito bonito, né? E Jesus coloca isso, que a fé daquela mulher salvou. Jesus sempre enfatiza isso, a fé das pessoas a salvo. E a fé das pessoas, quando acontecem nesses casos milagres, é que Jesus quer mostrar algo além daquilo, muito além da doença, porque tanto a filha de Jairo voltaria a morrer, quanto a mulher também, mesmo curada, voltaria a morrer. Mas por que curar alguém ou ressuscitar alguém, se logo ali na frente nos deparamos com a morte novamente, ou com uma outra doença novamente? O segredo está que a partir do momento que nós temos esse contato com Jesus Cristo, a partir do momento que nós abrimos a nossa vida, a partir do momento que Jesus nos deixa tocá-lo, a nossa vida ela tem um outro significado, um outro sentido. Se até então a minha vida estava na confiança das coisas, agora a minha vida passa a ter confiada 100% no Senhor. Então, amados irmãos, quando vimos Jairo continuando, mesmo sendo desmotivado por outros, quando falava que já não havia mais jeito, sua filha já estava morta, ele não parou e ele não abandonou Jesus Cristo. Olha que bonito, ele continuou com Jesus a caminhar. E mesmo quando caçoavam de Jesus, ele continuou com Jesus, não perdeu a sua fé. Vocês percebem que a maior ressurreição que Jesus Cristo fez, o maior milagre que Jesus Cristo fez, talvez não tenha sido nem a ressurreição da sua filha, mas o resgate da vida de Jairo. Olhar para ele e ver o tamanho de fé que soube esperar, confiar, né? Uma fé que soube o tempo certo caminhar. Então que isso nos sirva, né, de lição, que nós possamos olhar para essa mulher que tinha hemorragia e acreditou, né? Que nós possamos abrir a nossa vida e tocar Jesus Cristo para que Ele cure-nos das doenças que nos aprisionam. Aquela doença que nos impede de caminhar, aquela doença que nos impede de amar, de ter fé. Da mesma forma, nós possamos ser como Jairo, primeiro intercedendo por aquelas pessoas que nós amamos, né? Aquelas pessoas que necessitam, aquelas pessoas que estão doentes, acreditando. Muitas vezes não se dará no tempo que eu quero, mas no tempo de Jesus. Que por mais que as pessoas zombem da tua fé, quando Jesus diz completamente ao contrário do que os outros dizem, você possa se permanecer de pé, para permanecer fiel, confiante que tudo acontecerá no seu tempo. Amados irmãos, que possamos viver essa fé bonita,
né, de transformarmos a nossa vida, abrir o nosso coração para que Deus entre, que saia de Jesus essa força, que saia da Eucaristia essa força que nos dá ânimo, que nos dá fé, esperança e aumenta em nós o amor por Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.